Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Química e o conteúdo da nossa aula de hoje é funções inorgânicas. E nesta aula, iremos fazer uma introdução sobre este conteúdo, estudar a teoria da dissociação eletrolítica, ver o que significa dissociação iônica e ionização e ainda fazer o conceito de ácido segundo Arrhenius. Então, conceito, nomenclatura, classificação e ainda a propriedade dos ácidos. Quer saber mais sobre os ácidos de Arrhenius? Então, chegue junto e vamos aprender mais! Lembrando que se você ainda não está inscrito no canal, por favor se inscreva para estar apoiando o canal e ainda a produção de mais aulas com qualidade. E ainda deixe seu comentário no gostei para estar incentivando ainda mais. Vamos observar estas imagens. Provavelmente você conhece todos esses tipos de materiais que estão representados nestas figuras. Exemplo, começando da esquerda para a direita, tem esses refrigerantes, sucos de laranja de limão e ainda a fruta limão e laranja, o ácido muriático, vinagre, banana, caju, soda cáustica, carbonato de cálcio, sal, sal de frutas e ainda o fermento químico. Mas por que eu iniciei a aula mostrando esses materiais? Porque muitos deles apresentam algumas propriedades em comum. Por exemplo, todos que estão do lado esquerdo, o refrigerante, limão, laranja, o vinagre e o ácido muriático apresentam uma característica comum que é a acidez. Além disso, eles apresentam um sabor azedo, mas não iremos provar o ácido muriático, porque o ácido muriático ele é corrosivo, então não podemos experimentá-lo. Mas o vinagre, provavelmente você deve ter experimentado, tem o sabor azedo, laranja, limão também, e ainda o refrigerante. Então todos eles são classificados como substâncias ácidas, como materiais ácidos. Já a banana, o caju e a soda cáustica apresentam um sabor adstringente, mas não provem a soda cáustica, porque ela é bastante corrosiva. E aí, tanto ela quanto o ácido muriático são utilizados para limpeza ou então desentupimento de pias, ralos, dentre outros tipos de utilidade. Mas podemos provar o caju e a banana, principalmente a banana que está no estado de maturação intermediária, que a gente costuma chamar de banana de vez. Quando a gente come banana de vez, mastigar fica aquele negócio travando a língua. Ali é característico de um sabor adstringente. A mesma coisa acontece quando a gente consome o caju. Já esse outro, na qual tem essa representação desse sal refinado, que é o cloreto de sódio, conhecido como sal de cozinha, já está dizendo que é um sal já. Tem sendo o carbonato de cálcio, que também é classificado como sal, o sal de fruta e ainda o fermento químico. Todos eles apresentam como característica o sabor salgado. Então, todos eles têm a função sal como constituinte. O carbonato de cálcio é utilizado para fazer a calagem do solo, ou seja, um solo que é ácido, utiliza-se o carbonato de cálcio para deixar com o pH mais ajustado para o tipo de cultura que se almeja plantar, que se planeja cultivar. Já o sal de frutas é utilizado para amenizar a má digestão, no caso aquela queimação do estômago. O fermento é utilizado na fabricação de pães, bolos e outros tipos de materiais. A química, ela pode ser dividida de uma forma didática em química orgânica e química inorgânica. Tanto a química orgânica quanto a química inorgânica, elas apresentam funções químicas. Mas o que é uma função química? Função química é um conjunto de substâncias com propriedades químicas semelhantes. E essas funções químicas são ácidos, bases, sais e óxidos. Os ácidos, por exemplo, no nosso cotidiano, está presente no vinagre, como podemos observar nessa imagem. As bases, o hidróxido de sódio, ou soda cáustica. Os sais tem o sal de cozinha, que é o cloreto de sódio. E os óxidos têm-se a ferrugem, que é a oxidação do ferro. Neste caso, a ferrugem é o óxido de ferro 3. Então, todos esses materiais estão presentes no nosso cotidiano. Ácidos e bases. Os ácidos e as bases, eles apresentam algumas teorias feitas por alguns cientistas, que existem basicamente três, que são os mais conhecidos: a teoria ácido-base de Arrhenius, teoria ácido-base de Bronsted-Lowry e a teoria ácido-base de Lewis, ou Lewis, como queira denominar, Lewis. Essas três teorias ácido-bases, elas servem para explicar as propriedades ácido-bases dos mais diversos tipos de substâncias que existem atualmente. Mas iremos focar nesta aula sobre a teoria de ácido-base de Arrhenius.
Iniciando pela teoria da dissociação eletrolítica. Essa teoria ela foi estudada por Arrhenius durante a sua tese de doutorado e ela foi baseada em experimentos com passagem de corrente elétrica através do mais diversos tipos de soluções aquosas. E a hipótese era que as soluções que contêm partículas carregadas, que são os íons, devem conduzir a corrente elétrica. Por exemplo, vamos observar a solução aquosa de cloreto de sódio, que é o NaCl dissolvido em água. Observe que ela é capaz de conduzir a corrente elétrica, então significa dizer que ela apresenta íons em solução. Uma solução de sacarose, que é conhecida como o açúcar comum, o açúcar de mesa, que é utilizado em casa. Veja que ela não é capaz de conduzir corrente elétrica, portanto, ela não apresenta íons dissolvidos na água. E o terceiro exemplo tem esse cloreto de hidrogênio dissolvido em água, que é o HCl, lembrando que o HCl é um composto covalente. No entanto, quando entra em contato com a água, ela é capaz de conduzir corrente elétrica. Então, o que a gente pode observar? Que o primeiro, que é o cloreto de sódio, ele é um composto iônico, e esses dois últimos, que é a sacarose e o HCl, são compostos covalentes. Os compostos iônicos, quando em contato com a água, sofrem a dissociação iônica, ou seja, os íons se separam, e os compostos covalentes podem ou não se ionizar, ou seja, podem ou não formar íons. Sobre essa teoria da dissociação eletrolítica, forneceu o Prêmio Nobel de Química para o Arrhenius em 1903. Dissociação iônica e ionização. O cloreto de sódio, como já vimos anteriormente, ele é um composto iônico, então ele vai sofrer uma dissociação quando em contato com a água. Observe nesse esquema, qual inicialmente tem esse composto iônico, que ao entrar em contato com a água, os íons irão se separar. E ao se separar, os íons vão ser solvatados, ou seja, vão ser hidratados por moléculas de água, onde o íon cloreto, representado na cor verde, tem a carga negativa, vai ficar rodeado por moléculas de água, na qual o hidrogênio vão estar apontados para eles, pelo cloreto, e o átomo de sódio, por ter carga positiva, também vai ter moléculas de água rodeando ele, só que quem vai estar mais próximo vai ser os átomos de oxigênio, porque tem a carga parcial negativa, então cargas opostas se atraem. E a dissociação iônica do cloreto de sódio em água pode ser representada pela seguinte equação. Tem-se o cloreto de sódio sólido, que sofre dissociação, apresentando o Na+ aquoso e o cloreto de sódio aquoso. Observe que agora foi colocado o AQ, e esse AQ significa dizer aquoso, é que o meio ou o solvente na qual os íons estão dissolvidos é a água. E essa solução, por apresentar íons e conduzir corrente elétrica, é classificada como uma solução eletrolítica. No caso da sacarose, também conhecida como açúcar de mesa, quando entra em contato com a água, ela vai sofrer apenas uma dissolução em água, ou seja, vai ocupar os espaços que estavam vazios entre as moléculas de água. Como podemos observar, aqui a molécula de açúcar vai estar rodeada por moléculas de água, então vai estar somente dissolvida em água, não produzir íons, consequentemente, ela não conduz corrente elétrica. Está aqui a representação da dissolução do açúcar, tem-se a sacarose sólida, que forma a sacarose aquosa, significa dizer que está em meio com água, e forma a solução não eletrolítica, porque não conduz corrente elétrica. Já no caso do cloreto de hidrogênio, que é o HCl, veja que o HCl é um gás, ao entrar em contato com a água, vai sofrer uma reação que é chamada de ionização, ou seja, o HCl reage com moléculas de água, formando o íon H+, e o íon Cl-, que é o íon cloreto. Então, a ionização do HCl em água pode ser representado por HCl gasoso, produzindo o íon H+ aquoso e o íon Cl-, que é o cloreto aquoso. E essa solução é uma solução eletrolítica porque contém íons e conduz corrente elétrica. Vamos lá então passar para o conceito de Arrhenius sobre ácidos. O que é um ácido de Arrhenius? O que vem a ser um ácido segundo Arrhenius? Segundo ele, ácido é qualquer composto que em solução aquosa produz como único cátion o íon hidrônio, que é o H3+, íon hidrônio. Em muitas representações, esse íon hidrônio é resumido somente ao íon H+. Então fique atento que o mais coerente é utilizar o hidrônio
No entanto, mais usual ainda é utilizar o H+. Sabem que um é correspondente do outro. Exemplos. Pense o HCl, que é o cloreto de hidrogênio, que ao entrar em contato com a água vai produzir um íon H+, porque ele só tem um átomo de hidrogênio. Entrou em contato com a água, produziu um H+. O ácido sulfúrico tem 2 átomos de hidrogênio, então quando entrar em contato com a água vai formar 2 íons H+. E o ácido fosfórico tem 3 átomos de hidrogênio ionizável, então quando entrar em contato com a água vai produzir esses 3 íons H+. Mas a observação, na realidade, o que é mais coerente é representar por esse formato, na qual a formação não é do íon H+, e sim do íon hidrônio. Nomenclatura dos ácidos. Há 2 tipos de ácidos, os hidrácidos, que são aqueles ácidos que não apresentam átomo de oxigênio, e os oxiácidos, que são aqueles ácidos que apresentam átomos de oxigênio. Vamos ver a nomenclatura primeiro dos hidrácidos. A nomenclatura dos hidrácidos é bem simples, basta colocar a palavra ácido, como em todos os demais ácidos, mais o nome do elemento químico e a terminação hídrico. Por exemplo, o HF. O nome do elemento é flúor. Então, vai ser ácido fluorídrico. Então, ácido fluorídrico. HBr, o elemento químico é bromo. Então, ácido bromídrico. HCl, o elemento químico é o cloro. Então, ácido clorídrico. O HI é o iodo, o elemento químico. Então, ácido iodídrico. Tem-se ainda o H2S, na qual o S é o enxofre, só que o nome dele é do latim sulfur. Então, vai ser ácido sulfídrico. E o HCN, ácido cianídrico. Então, observe que todos os hidrácidos têm a terminação hídrico. Os oxiácidos, que são aqueles que apresentam átomo de oxigênio. Tem a palavra ácido, mais o nome do elemento químico e a terminação ico. Por exemplo, o H2CO3 é o ácido carbônico, a terminação ico, e o H3BO2, ácido bórico, terminação ico, então significa dizer que tem átomos de oxigênio em cada um deles. Há ainda uma especificidade para os oxiácidos, na qual um elemento químico dá origem a 2 oxiácidos distintos. Neste caso, coloca-se a palavra ácido, mais o nome do elemento químico, e a terminação ico vai quando o elemento químico tem o maior NOx, e a terminação oso quando o elemento químico tem o menor NOx. Por exemplo, o HNO3 e o HNO2. O de cima é chamado de ácido nítrico, veja a terminação ico, e o outro é ácido nitroso, o que significa dizer que no de cima o NOx do nitrogênio é maior do que o do de baixo. Pessoal, mas como é que vamos saber o NOx? Como é que se calcula esse NOx? O NOx vamos calcular da seguinte maneira. Para hidrogênio, já tabelado, que é mais 1, e do oxigênio, neste caso, vai ser menos 2. Então, menos 2 para ambos. O do nitrogênio não sabemos, vamos chamar de X e o outro de Y, tá? Só para um efeito didático. Vamos calcular primeiro do ácido nítrico. Veja, é um átomo de hidrogênio, então vai ser 1 vezes o NOx do hidrogênio, que é mais 1, mais tem um átomo de nitrogênio, então vai ser 1 vezes o NOx do nitrogênio, que é X, mais são 3 átomos de oxigênio, 3 vezes o NOx dele, que é menos 2, que vai ser igual a 0, porque não tem nenhuma carga aqui em cima. Então, 1 vezes mais 1 vai dar mais 1, 1 vezes x, x, 3 vezes menos 2, menos 6, que é igual a 0. Então, x menos 5 igual a 0, que isso implica dizer que x vai ser igual a mais 5. No outro exemplo, vamos mudar aqui a cor. Calcular agora o valor do y. Um átomo de hidrogênio, então vai ser 1 vezes o NOx de hidrogênio, que é mais 1, mais um átomo de nitrogênio vezes o seu NOx, que é x, mais são 2 átomos de oxigênio vezes o seu NOx, que é menos 2, igual a 0. 1 vezes mais 1 vai ser mais 1, mais x menos 4 igual a 0, o x menos 3 igual a 0, então x vai ser igual a mais 3. Podemos observar que, de fato, do HNO3, o NOx do nitrogênio é maior, porque é mais 5, então vai ter a terminação ico. E do H2NO2, o NOx do nitrogênio é mais 3, menor NOx, terminação oso.
Certo, pessoal? Vamos então ainda verificar um outro caso na qual tem-se os oxiácidos que formam 3 ou mais ácidos. Geralmente, são os elementos químicos da família 17. Tá? Eles formam 3 ou mais oxiácidos. Neste caso, além da palavra ácido, tem-se o per-ico como terminação, que é o maior NOx, ácido ico para o outro NOx, ácido oso e o hipo-oso para o menor NOx. Então, NOx, o elemento químico central, aumenta de cima para baixo. Por exemplo, vamos considerar o elemento químico cloro da família 17. Lembrando, a família 17 tem-se o flúor, o cloro, o bromo e o iodo. Vamos considerar somente esses 4 elementos químicos. Como exemplo, vai ser o átomo de cloro, que ele dá origem a 4 outros ácidos. O HClO4 vai ser o ácido perclórico, porque vai ser de maior NOx. Observe que o NOx do cloro já foi calculado e é mais 7. Ácido clórico, que é o HClO3, cujo NOx do átomo central, que é o cloro, é mais 5. Tem-se ainda o HClO2, cujo NOx do cloro agora vai ser 3, então é ácido cloroso. E no final, que é o HClO, na qual o NOx do átomo de cloro é mais 1, que é o menor NOx. Então vai ser ácido hipocloroso. Então tem-se esses exemplos de oxiácidos. Para facilitar, vamos observar um outro exemplo, mais 2 exemplos, utilizando esta tabela. Nessa tabela, já vai estar sendo fornecendo o NOx, que são os principais NOx dos mais diversos elementos químicos principais, dos representativos da família 14, família 15, família 16 e família 17. Da família 14, são possíveis os NOx mais 4 e mais 2. Da família 15, o NOx mais 5 e mais 3, como vimos, por exemplo, para o átomo de nitrogênio. Da família 16, os NOx possíveis são mais 6 e mais 4. E da família 17, NOx mais 7, mais 5, mais 3 e mais 1. O que a gente pode observar? Quando o NOx do elemento químico central for mais 7, vamos utilizar a terminação per-ico. Quando o NOx for mais 4, dependendo da família 14 NOx mais 4, família 15 mais 5, 16 mais 6 e o 17 mais 5, a terminação vai ser ico. Quando o NOx da família 14 for mais 2, do 15 mais 3, 16 mais 4 ou do 17, que é o mais 3, a terminação vai ser oso e o NOx mais 1 vai ter terminação hipo-oso. Um exemplo? Vamos ver a questão para o H2SO4. O átomo central é o enxofre, e o enxofre ele pertence à família 16. Já podemos então observar na tabela que os possíveis NOx são mais 6 e mais 4. O hidrogênio ele tem o NOx mais 1, o enxofre X, que a gente não sabe ainda, vamos calcular, e do oxigênio menos 2. Sabendo disso, são 2 átomos de hidrogênio, então 2 mais 1, 2 vezes mais 1, mais é um átomo de enxofre, então 1 vezes X, mais são 4 átomos de oxigênio, então 4 vezes o NOx dele, que é menos 2, igual a 0. Então vai dar mais 2 mais X menos 8 igual a 0, então X menos 6 igual a 0, então o NOx do enxofre vai ser mais 6. Se deu mais 6, vamos analisar a tabela, a terminação vai ser ico. Nome para o ácido vai ser ácido sulfúrico. Tá? Sulf, que é de enxofre, e a terminação ico porque apresentou NOx mais 6. Um outro exemplo, tem esse H2SO3. O enxofre, novamente, é o elemento químico central e pode ter o NOx mais 6 ou mais 4. Mas vamos calcular. Do hidrogênio mais 1, do enxofre X, que a gente quer encontrar, do oxigênio menos 2. Sabendo disso, são 2 átomos de hidrogênio, então vai ser 2 vezes mais 1, mais 1 vezes X, mais são 3 átomos de oxigênio, então 3 vezes menos 2 igual a 0. Então mais 2 mais X menos 6 igual a 0, X menos 4 igual a 0, então X vai ser igual a mais 4. Logo, o NOx do enxofre nesta substância é mais 4. Analisando na tabela, vai ter a terminação oso. Logo, o nome do ácido vai ser ácido sulfuroso. Ou veja que esse é um método
que pode ser utilizado para a gente encontrar ou fornecer o nome dos ácidos. Claro que à medida que você vai respondendo várias questões, vai exercitando bastante, você já vai aprendendo o nome dos ácidos e vai fixando, certo? Então, pessoal, essa é a primeira aula sobre função inorgânica. Vamos encerrar por aqui. Um grande abraço, obrigado e ótimo estudo. Até a nossa próxima aula.